Rapaziada, notebook, um assunto que eu simplesmente falo horrores aqui no canal, eu particularmente gosto muito. E desde o último vídeo que eu fiz falando sobre notebook gamer barato, por incrível que pareça, muitos notebooks ficaram ainda mais baratos, com configurações ainda mais absurdas, e principalmente alguns lançamentos ficaram mais baratos. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi atualizar a lista dos melhores notebooks gamers pra você comprar hoje em dia. Eu diria que hoje a gente tá com um dos melhores custo-benefícios. Bom, mas tô sem mais zoação, bora lá pro vídeo. Lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição, tudo bem separado e organizadinho. E detalhe, eu também vou deixar link de SSD e memória RAM pra notebook. Porque, detalhe, sim, embora vocês me pedem horrores nos comentários, recomenda notebook com 16 GB de RAM, e vai ter nessa lista, 90% dos notebooks, principalmente os baratinhos, não vem com 16. A maioria vem com 8. E também vem com pouco SSD, normalmente vem com 256. Então eu vou deixar link desses produtos aqui na descrição, é bem baratinho e vale super a pena você adicionar, porque você vai conseguir muito mais performance. Mas chega de enrolação e bora lá. Começando aí pelo um dos mais baratinhos de todos, que inclusive eu citei nos melhores notebooks até R$2.000 que eu fiz recentemente, que é o Asus VivoBook Go 15. Cara, esse notebook ele me surpreendeu muito e me chamou muito a atenção, porque primeiro é de uma linha que eu gosto muito, que é a linha VivoBook. Cara, a Asus no geral é fenomenal em qualidade de construção. Asus e Dell são maravilhosas, tirando o Apple, tipo assim, é top de qualidade. E principalmente essa linha VivoBook, ela é muito boa, principalmente para trabalho, estudo, e nesse caso aqui ele já consegue rodar alguns jogos. Aqui a gente tem um notebook com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento. Como eu falei, ele é dessa linha VivoBook, então ele tem uma portabilidade muito boa, fora uma qualidade de construção maravilhosa, até porque ele abre até em 180 graus, mano, ele é absurdo. Além disso, um outro ponto muito positivo dessa linha é que ela tem uma qualidade de tela muito boa. Mas vamos falar do ponto principal, que é com relação ao processador dele, que nesse caso aqui a gente tem um Ryzen 5 7521. Aqui a gente tá falando de um processador de 4 núcleos, 8 threads, com um clock máximo de 4.3 GHz, que no geral não é um dos mais potentes dentre a linha Ryzen. Eu vou citar outros modelos mais potentes, mas assim, dos notebooks portáteis com um preço bom, ele é um dos melhores custo-benefícios que a gente tem. E no geral esse notebook já vai dar conta de rodar alguns jogos, tá? Vai dar conta de rodar um Valorant, um CSGO, um LoL, nada extremamente pesado, até porque mesmo sendo um Ryzen, um ponto negativo é com relação à placa de vídeo integrada, porque não é uma Vega aqui, mas ainda assim é um notebook muito bom. E com relação ao seu preço, já atualmente tá custando na faixa de seus R$2.000 a R$2.300. Porém, agora sim, falando de potência e preço bom, vamos falar simplesmente do melhor custo-benefício pra você que quer jogar. Na verdade, já atualmente ele é um notebook mais barato que dá conta de rodar games, e realmente ele tem uma configuração absurda e um preço também fenomenal. E nesse caso aqui a gente tá falando do Asus VivoBook 15, cara, simplesmente o melhor custo-benefício que a gente tem. Aqui a gente já tem um notebook com também 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, mas o ponto principal que torna ele o melhor custo-benefício é com relação ao processador que vem nele. Isso porque aqui a gente já tem um Ryzen 5 4600H, que é simplesmente um processador de 6 núcleos, 12 threads, com um clock máximo de 4 GHz, e aqui vem um ponto principal, que é a Vega que vem nele, que é a placa de vídeo integrada. Mano, é muito boa. Então aqui, além da gente ter um processador extremamente potente, a gente tem uma placa de vídeo integrada muito melhor, que agora sim a gente tem um processador que já vai dar conta de rodar bem mais jogos, vai dar conta de rodar games com Valorant, CSGO, LoL, também dá conta de rodar games com Fortnite, Overwatch. E o ponto que mais chama atenção nele, além da qualidade de construção, que é um ponto que eu esqueci de citar, é com relação ao preço. Hoje atualmente ele tá custando na faixa de seus R$2.500 a R$2.600, só que detalhe, já vi a versão com Linux que vem nele sendo vendido por R$1.900. Talvez agora tenha subido um pouco, mas cara, sério, ele é muito bom e é o mais barato pra você que quer jogar. E se você tiver um pouquinho mais de orçamento pra investir, você pode ir por mão dele, que é simplesmente o Asus VivoBook 15. Só que a diferença aqui tá com relação ao processador. Aqui no geral a gente também tem o mesmo notebook, então 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM. Ele tem um sistema de resfriamento um pouquinho melhor, mas o ponto principal que muda é com relação ao processador, que nesse caso a gente vai de um Ryzen 5 para um Ryzen 7 4800H. Aqui a gente já tá falando de um processador de 8 núcleos, 16 threads, com um clock máximo de 4.4 GHz, que é a principal diferença, é que além de rodar mais jogos, ele também consegue dar conta de rodar esses jogos com melhor qualidade, também sem travar. E com relação ao seu preço, já atualmente tá custando na faixa aí de seus R$2.800. E só um detalhe, principalmente para esses notebooks baratos que utilizam placa de vídeo integrada, eu super recomendo você colocar 16 GB de RAM, porque mano, você vai ter uma experiência infinitamente melhor e você vai conseguir extrair um desempenho muito bom. Isso porque por ser placa de vídeo integrada, ele utiliza parte da memória RAM como VRAM. Mas agora vamos para os modelos que mais me chamaram a atenção. E lembra que eu falei que tem lançamentos e também outros modelos que lançaram, ficaram mais baratos? É simplesmente o Acer Nitro V15. E aqui a gente já tá falando simplesmente de notebooks gamers com placa de vídeo. E detalhe, esse notebook é o notebook gamer mais barato que a gente tem atualmente com placa de vídeo dedicada. O engraçado é que antes a gente tinha um modelo da Lenovo, só que hoje atualmente quem ganha esse ranking é o Acer Nitro. E só um detalhe, mesmo ele sendo a configuração mais barata, eu já vou adiantar que ele não vai ser o que eu mais recomendo, tá? Eu já vou explicar melhor. Tipo, economizando um pouco mais, você vai ter uma parada
parada infinitamente mais absurda. Mas enfim, aqui a gente tem um notebook muito bom, muito barato e também com uma configuração infinitamente melhor, principalmente em comparação com o Lenovo Nokia, que é um lançamento da Lenovo que sinceramente eu odiei. Ele ficou mais caro, tem uma configuração pior e tipo, o Acer dá um pau nele. Diferente dos Acers Nitros anteriores, aqui nesse novo modelo a gente tem uma pegada um pouco mais portátil, que eu particularmente gostei. Então ele não tem aquele, não é aquele trambolhão lá de notebook, ele tem uma pegada um pouco mais portátil, mas o ponto principal é com relação à configuração. Isso porque aqui a gente já tem 512 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, que inclusive já é DDR5. Pra você que não sabe, tem DDR4 e tem DDR5, que é a tecnologia mais recente, que resumindo, a memória RAM é muito mais rápida, chegando a 4.800 MHz de velocidade, enquanto o DDR4 fica em torno aí de 2.600 a 3.200 MHz. E obviamente aqui a gente tem DDR5 principalmente por conta do processador, que nesse caso aqui é um i5 13420H, que mano, é um processador maravilhoso. Aqui a gente tá falando de processador com 8 núcleos, 12 threads, com um clock máximo de 4.6 GHz. E detalhe, por ser da 13ª geração, eles dividem os núcleos entre núcleos de performance e núcleos de eficiência, que cara, é muito bom isso. Tipo, você consegue extrair um desempenho melhor do processador. Já de placa de vídeo aqui a gente tem uma RTX 2050, embora tenha o nome RTX, e sim, ela vem com a tecnologia do Ray Tracing, que gera aquelas sombras mais realistas. Basicamente essa placa de vídeo aqui é uma 1650, tá? Ela tem basicamente o mesmo desempenho de uma. A única diferença é que ela vem com essa tecnologia já do Ray Tracing, mas sendo muito honesto, levando em consideração a potência dela, meio que se você ativar o Ray Tracing, você não vai conseguir um desempenho tão bom assim. Mas ainda assim, é uma placa de vídeo muito boa, tá? E com relação à tela, principalmente em comparação com o Lenovo Nokia, aqui a gente tem uma tela IPS já de 144 Hz. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá custando na faixa aí dos seus R$4.300. Só que detalhe, lembra que eu falei que ele não é uma das melhores opções e nem o modelo que eu mais recomendo? Isso porque economizando um pouquinho mais, tipo, mano, papo de R$100, você já vai pro Acer Nitro 5 também. Só que a diferença é que é um outro modelo com uma outra configuração. Nesse caso, você vai gastar um pouquinho mais pra, tipo assim, ter um salto de performance. Aqui no geral, a gente tem basicamente a mesma configuração. Então aqui no caso, a gente tem o mesmo processador, que é um i5 13420H, 512 GB de armazenamento, porém aqui a gente já tem a opção de 8 ou 16 GB de RAM. Mas o ponto principal de destaque é com relação à placa de vídeo, que nesse caso, aqui a gente já tem uma RTX 3050. Sendo muito honesto, não é uma das melhores placas de vídeo que a Nvidia já fez, mas em comparação com a 2050, meu irmão, você tem um salto de performance. Aqui você tem um desempenho infinitamente melhor, uma placa de vídeo que tem uma potência muito melhor e realmente, mano, junto com esse processador vai te entregar uma performance absurda em jogos. E com relação ao seu preço, hoje atualmente tá custando a faixa aí de seus R$4.500. Sim, mano, é o notebook mais barato com essa placa de vídeo que eu encontrei. E a versão com 16 GB de RAM tá custando por volta aí de seus R$4.800. Só um detalhe, se eu fosse vocês, eu aproveitava esse preço porque, mano, sempre que eu gravo esses vídeos e recomendo esses notebooks, é questão de semanas pra ele ficar infinitamente mais caro. Então, sério, mano, se eu fosse você, essa faixa de preço é o notebook que eu simplesmente mais recomendo. Subindo um pouco mais, a gente já vai pro Dell G15. É um notebook que vocês particularmente me pedem muito. Aqui em comparação com o Acer Nitro, a gente tem uma construção bem interessante. No geral, ele tem uma pegada um pouco mais robusta e também bem mais gamer. Ele é bem grandão, diferente do Acer Nitro, que ficou mais portátil. Mas aqui no geral a gente tem algumas coisas que mudam. E placa de vídeo continua a mesma, que no caso é uma RTX 3050, tem também 512 GB de armazenamento, 8 GB de RAM. Mas o ponto principal é com relação ao processador que tem de mudança. E nesse caso aqui a gente vai para um i5 13450HX, que é um processador também absurdo, cara. Aqui a gente tá falando de um processador de 10 núcleos, 16 threads, com um clock máximo de 4.6 GHz. Mano, é simplesmente um foguete. Só que o ponto que me pega é com relação ao preço. Hoje atualmente ele tá custando a faixa aí de seus R$5.500, praticamente R$1.000 a mais em comparação com o Acer Nitro, para você ter um pouco de melhora no processador e para você ter uma piora na tela, porque o Acer Nitro vem com uma tela IPS de 144 Hz, enquanto o Dell G15 vem com um painel VA de 120 Hz. Então, no geral, é bom, mas não é o modelo que eu mais recomendo. Sendo muito honesto, o Acer Nitro vale muito mais a pena ainda. Mas agora, subindo um pouco mais o nosso orçamento, indo para notebooks realmente muito bons. Aqui são notebooks que principalmente eu recomendo para você que precisa, por exemplo, editar vídeo, ou para você que quer extrair uma melhor performance no notebook portátil, num portátil no geral. E nesse caso é o Predator Triton. Cara, simplesmente um dos melhores notebooks topo de linha, principalmente para você que não quer gastar horrores. Muito pelo contrário, pela configuração ele tem um preço absurdamente bom. Aqui de processador a gente já tem um Core i7 12700H, um processador de 14 núcleos e 24 threads, um clock máximo de 4.7 GHz. Mano, um processador extremamente potente. Já vem com 16 GB de RAM, 512 de armazenamento. Só um detalhe, se você pretende editar vídeo, eu
recomendo 32 GB de RAM, tá? Mais 16 também dá conta. Além daqui, já vem com uma tela IPS 240 Hz com resolução 2K. Sem contar que ele já vem com um leitor de digital, teclado retroiluminado e o ponto principal, que é a placa de vídeo, que nesse caso ele vem com uma RTX 3060, que é simplesmente um dos notebooks, se não o notebook mais barato que eu encontrei também com essa placa de vídeo. E com relação ao seu preço, já atualmente ele tá custando na faixa aí dos seus 6.900 a no máximo 7.000 reais. Na moral, eu recomendo até ele mais do que, por exemplo, você pegar um MacBook. Tipo, mano, ele é absurdo, tem uma qualidade de construção incrível, custa menos que um MacBook, tem uma potência tão boa quanto, e além disso você tem uma tela melhor e um notebook que roda jogo, porque MacBook não roda nada. Sabe o que é o melhor? Eu tenho um MacBook, velho. Sendo muito honesto, eu preferiria ter pegado esse notebook aí que eu citei. Porém, ainda assim, nos top de linha, vamos pro melhor custo-benefício que eu encontrei, que inclusive é mais recente. E, mano, a configuração dele é absurda, sério. Eu já vi notebook com essa mesma configuração, os caras pedindo 12.000 reais. E ele custa infinitamente menos. É simplesmente o Acer Predator. Na moral, ele é simplesmente imbatível no preço, cara. Principalmente levando em consideração a configuração dele. Aqui no caso, a gente já tem um notebook também com 16 GB de RAM, 512 de armazenamento. Porém, aqui a gente tem uma diferença no processador já, que aqui é um i7 13650HX, um processador extremamente potente também, tendo 14 núcleos, 20 threads com um clock máximo de 4.9 GHz. Talvez o único ponto que ele peca, principalmente em comparação com o notebook anterior, é com relação à tela. Peca entre aspas, né? Aqui a gente tem meio que um downgrade, então aqui a gente vai para uma tela IPS de 165 Hz, que é Full HD, mas ainda assim é muito boa. E o ponto principal é com relação à placa de vídeo, cara, que nesse caso é uma RTX 4060, que novamente eu vou repetir a mesma frase, é um dos notebooks, se não o notebook mais barato que eu encontrei com essa placa de vídeo. Mano, sério, os caras estão pedindo preços ridículos com notebooks com essa placa de vídeo. Sério, mano, tá absurdo. E no geral, principalmente aliado com esse processador, cara, aqui você tem uma performance simplesmente incrível. Interessante também é que pelo fato de ser uma 4060, ele já traz o DLSS 3, que é aquela tecnologia de renderização, então você consegue também extrair um pouco mais de performance nos jogos. Fora também um outro ponto que eu também citei em outras placas de vídeo, que nesse caso é o Ray Trace. E no geral, é o melhor custo-benefício que a gente tem com essa configuração e o notebook mais barato também que eu encontrei com essa configuração. E com relação ao seu preço, hoje atualmente tá custando na faixa aí dos seus 7.900 reais. E detalhe, sim, pode parecer caro, mas a gente tá falando de notebooks topo de linha. E meu irmão, você pode pesquisar em qualquer lugar. Todos os notebooks com essa mesma configuração estão custando no mínimo 10.000 reais. O único que eu encontrei que tá pau a pau mais ou menos é o Lenovo Legion, mas ainda assim ele tem uma configuração um pouco pior. E lembrando novamente, o link de todos os notebooks, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!